Graças a paz, meus queridos, tudo bem com vocês? De coração, eu espero que sim. Hoje, agora, nesse momento, vamos no quadro de pregações. E, para quem não me conhece, meu nome é Anson. Eu sempre esqueço de falar, né? Peço perdão, porque como normalmente eu gravo mais o quadro de reflexões, é tão rápido, eu tento ali, para não... uma palavrinha a mais que você fala, o vídeo... Então eu quero sempre ficar sempre ali 3 minutos e pouco, né? Menos de 4 minutos, para que seja melhor. É que infelizmente hoje cada vez é mais corrido, né? Eu fico observando, né? Eu vejo grandes, né? Mas pregadores bem conhecidos, digamos assim. Grande só o Senhor, né? Mas homens de Deus aí que já conhecido faz tempo, né? Pregadores realmente bíblicos, como Hernandes Lopes, o próprio Augusto Nicodemos e outros também, o Paulo Júnior e tal, que muitas vezes você olha antigamente, há uns 5 anos atrás, vê as pregações dele 10 anos, e as pregações normalmente eram de 1 hora e 10, e agora você vê que eles, né, tiveram que se adaptar, não que eles adaptaram a pregação, né? Graças a Deus não, realmente eles pregam realmente a palavra, mas eles se adaptaram eles, né, a encurtar, não se prolongar muito, porque aí você vê que hoje as pregações dele estão o quê? As pregações deles 40 minutos, meia hora, né? Umas até 20 e poucos minutos. Né? O Paulo Júnior ainda é um pouco mais longo, mas ainda assim é bem menor do que era antes, porque infelizmente as pessoas cada vez mais estão desinteressadas. Né? Infelizmente, mais doloroso é o povo, né, crente, que fica muitas vezes procurando para mais rápido. Às vezes passa 1, 2 horas, 3 horas, né, ouvindo, né, assistindo vídeo TikTok ali, ou no YouTube, ou sei lá, vendo receita de comida, sei lá o que for. Mas quando é hora de uma pregação, eita, dá aquele comichão, dá aquela impaciência, aí o inimigo é sujo, vai jogar realmente coisas para atrapalhar a gente. É complicado assim mesmo, porque até para eu ouvir uma pregação, né, hoje é difícil, até porque eu tenho 4 filhas, minha vida é bem corrida, né? Levo a menina para o colégio, daqui a pouco, né, me esforçar para trabalhar, mais tarde eu saio, e você quer ouvir, a menina acorda, é complicado, é bem difícil, mas não devemos desistir, tá bom? Não devemos deixar. Não tenho nada contra a pessoa encurtar as pregações, porque eu sou assim, vocês que já me conhecem o canal, né, principalmente depois que eu fiquei, né, a dianteira do canal aqui, né, no momento só tem eu só no canal, é que eu, né, tô cada vez mais com esse objetivo de realmente encurtar. O mais longo hoje é o estudo, né, das cartas de Jesus através do apóstolo João em Apocalipse. É um pouco mais longo, e ainda assim eu estou tentando fazer menos de 1 hora, porque ali é um pouco mais longo, porque aquilo a gente faz uma questão histórica, uma questão cultural, explicar, né, um pouquinho mais, algumas coisas, para dar todo o enredo, né, para a pregação, que é importante também. Então, mas não existe, meus irmãos, né? Não tem, como eu falei, né? Voltando, não tem nada contra você encurtar a pregação. O meu problema é quando você acaba encurtando a palavra, né? Acaba botando coisas que a palavra não existe, querem colocar acessórios, né? Como muitos pregadores estão fazendo, né? Muitas vezes se tornam mais animadores de palco do que propriamente pregador da palavra de Deus. Então, depende, se for 10, 5 minutos, 15 minutos, mas que for palavra, né? Porque não é que porque Deus só está na pregação, se for 1 hora e meia. Eu me lembro que eu fazia parte de uma igreja que era 1 hora, né? O pregador na hora da pregação. E você via às vezes que os pregadores faziam um esforço tremendo para fazer 1 hora, que às vezes não, né, a pregação só era 40 minutos dele, e ele começava a botar 20 minutos, às vezes meia hora, era só acessório, né? Começava até a perder realmente o foco da palavra. Então não tem isso. Eu, né, depois de um tempo, realmente que o Espírito Santo ali abriu minha mente de que realmente eu conheci a palavra, né, como aconteceu com o Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. E tem muita gente assim mesmo, eu não tenho vergonha disso, não. Que
realmente eu passei, já estou cerca de acho que uns 15 anos ou um pouco mais de evangelho, e só acho que 7 anos para cá, de acho que 8 no máximo, é que realmente eu me encontrei, quer dizer, Jesus me encontrou de verdade. Não ter vergonha disso, não se vergonha se você também passou por isso. Importante realmente a gente ter um verdadeiro encontro. E hoje, para mim, né, quando eu fazia parte da igreja lá, se fosse para falar 20 minutos, eu falava 15, meia hora, né? Mas sempre tinha o meu para ficar ali nos 40 minutos no máximo. Eu acredito que 40 minutos, meia hora dá muito bem para você explanar uma palavra. Então, essa é a minha opinião. Tá bom, meus irmãos, mas vamos lá, né? Abre tua Bíblia, o livro de Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, vamos ler do versículo 1 até o 9. Jeremias 29, do 1 até o 9. Esse texto bíblico aqui, meus queridos, muitas vezes as pessoas pegam mais a parte mais na frente dele, no final, e bem de forma errada. Mas eu quero trazer ele no sentido que ele realmente é. Mas vamos orar, claro, né? Vamos tudo de começar com oração. Oremos. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra, de pregar a Tua palavra também, Senhor. Ilumina nossos corações, Senhor, aquele que está pregando como aquele que está recebendo. Você possa continuar abençoando cada vez mais, fazendo, Senhor, se for a Tua vontade, crescer esse canal, Senhor, e que esse canal seja uma fonte de bênção, Senhor, que o Senhor abençoe as pessoas através desse canal também, Senhor. Tudo isso já te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Então, meus queridos, vamos lá, Jeremias, capítulo 29, né? Vamos ler do versículo 1 até o 9, né? Uma carta do profeta Jeremias, né, ao povo que estava exilado na Babilônia. Então, o que essa carta falava? O que o Senhor estava, né, querendo trazer para o seu povo? Né? Diz assim: este é, pois, o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciões e líderes que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Verso 2. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe e os oficiais do palácio, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. A carta foi enviada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Né? Então, aí ele começa o conteúdo, né, no versículo 4 da carta, né, que foi porque essa carta, Deus enviou essa carta, mas na frente a gente vai ver, eu vou só adiantar algumas coisas aqui, que existia ali, né, falsos profetas sempre existiam mesmo, mas isso não é uma coisa nova, mas hoje parece que tem, né, de caixa, infelizmente. Então, existia aqueles falsos profetas ali, né, que tava, o que Deus isso, Deus vai fazer aquilo outro, tarará, que Deus não sei o que, mas mais na frente a gente vai ler que Deus disse: olha, não mandei eles, não enviei nenhum deles aí, não estou dando sonho a eles, não. Então, através o oráculo, né, naquela, não era, o último oráculo foi o profeta Samuel, mas o profeta que Deus tinha levantado naquela época aqui era o Jeremias. Tem alguns outros, sim, mas o profeta principal aqui era o profeta Jeremias, né? Pelo menos nesse período aqui. Então ele diz: olha, o conteúdo da carta é essa. Aí começa, versículo 4. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai, pois, casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei de seus frutos. Casai-vos e gerais muitos filhos e filhas. Escolheis esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venham a diminuir
o meu povo em número de pessoas. Versículo 7. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos deportei, e orai a Deus em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos, o Yahvé, o Deus de Israel: não vos deixei enganar pelos profetas e adivinhos que habiteis entre vós, como eu falei agora há pouco, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos, né, os estimulais a ter. Né? É interessante falar, vocês mesmos estão estimulando as profetas, ou seja, esses profetas estão sonhando aí, né, estão fingindo ter sonho conforme a vontade de vocês, ou seja, o povo estava ali, né, meio que aquele, né, forçando os profetas a ter sonhos, né? Então, versículo 9. Ora, eles profetizam falsas visões e palavras em meu nome. Eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Então, né, Deus está dizendo, olha, vocês, mesmo que estão aí, né, fazendo, forçando esses profetas a sonhar, né, forçando esse profeta a profetizar errado. Eu não mandei eles não, para depois você dizer, Deus nos enganou e tal. Então, Deus está sendo bem explícito aqui a seu povo, né, em relação que não é isso que Deus, não é esses sonhos que eles estão ouvindo, que esses falsos profetas estão falando que vai acontecer. Então, mas qual é o conteúdo realmente? O que é que Deus quer do seu povo? Né? Lá na Babilônia, a gente sabe que a promessa foi de 70 anos, e realmente 70 anos depois, ali já no reinado de Xerxes, né? Ali o povo começa foi liberto, né, do cativeiro através ali do rei Xerxes. Então, qual o conteúdo? O que é que Deus quer para o seu povo? Né? No versículo 6 ao 7 ele fala, né? Primeiro ele fala, olha, vocês devem edificar casas e morar nelas, né? Plantar pomares e comer dos seus frutos. Ou seja, viver uma vida normal. Nada de chororô, nada, eu fui vir para cá, isso foi consequência do pecado de vocês, eu sempre avisei, eu sempre, né, levantava meus profetas para que vocês se arrependessem. Eu estou parafraseando aqui, mas você sabe que praticamente é isso aqui. Então, olha, viva normal aí. Então, construa a casa, habite nela, plante, coma, né? O que vocês faziam lá, façam também aqui. Né? Um termo militar que a gente, né, que diz, né, nada mudou, guerreiro. A gente sempre fala quando, um exemplo, a pessoa sai de um cargo para outro, tem tipo, geralmente quando era uma formatura, né, e na formatura todo mundo é bonzinho, os outros soldados antigos, os cabos sargentos, mas depois quando voltava no outro dia, que era dia normal, dizia, olha, nada mudou, guerreiro. Então, vamos trabalhar. Então, é isso, ou seja, nada mudou. Vocês vão ter que, assim como vocês faziam aqui em Jerusalém, edificavam casas, plantavam, né, que o povo de Israel era um povo bem forte na agricultura, fazendo a mesma coisa na Babilônia. Né? Então, não nada diferente disso. Versículo 6. Né? Casai-vos e gerai muitos filhos e filhas, escolheis esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim que tenham filhos e filhas. Então, ou seja, continuando o que ele falou no versículo 5, assim como vocês faziam lá, se casavam, né? e se davam casamentos, né? Dê seus filhos em casamento, seus filhos em casamento, claro, evidentemente dentro da linhagem ali de Israel também. Né? Então, continuando, nada, né? De novo, repito, nada mudou, povo de Israel. Não é porque vocês estão em outra terra que vocês vão simplesmente desaparecer, simplesmente, né, viver por viver. Não. Esse cativeiro tem dia, né? Teve o dia e teve a hora para se acabar, assim como aconteceu, 70 anos depois. E o final do versículo 6 é bem interessante, né? Que diz assim, multiplicai-vos ali e não venhas a diminuir o meu povo
em número de pessoas. Ou seja, olha, não é para vocês ficar achando que esse é o fim de vocês, não é para vocês ficar pensando que vocês vão ficar por aí mesmo, vão morrer por aí. Alguns, claro, morreram lá, até porque foram 70 anos. Né? Então, no dia, quando completar 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. Deus sabia por quê. Né? Ali Deus trabalhou, assim como foi Deus, trabalhou o coração, né, do seu povo e voltou, eu acredito, aqueles que Deus já tinha, né, preparado o seu coração para eles sofrer as consequências do pecado deles. Então, ou seja, não venha diminuir, não tem, ou seja, não tem conversa. Né? Porque eu estava meio triste, então não. Olha, não deixe meu povo diminuir. Se case, se dê em casamento, as vossas filhas, vossos filhos, faça o meu povo se multiplicar, como o povo se multiplicou. Né? A gente logo lembra lá no Egito, né, onde quando levantou um faraó que não conhecia a história de José e começou a oprimir o povo, que ficou com medo. O povo, né, se multiplicava demais. E o povo de Israel sempre foi assim, um povo muito, muito fértil. Né? Quando a gente lê a Bíblia, então ele diz, olha, não é para diminuir não. Continue. A mesma coisa que vocês faziam lá, continue. Né? Versículo 7. Dedicai-vos à busca da prosperidade na cidade para onde vos deportei e orai por ela em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Né? E mais, meu povo, vocês têm que buscar a prosperidade da cidade, né? Onde você está, para onde eu deportei você, ou seja, não vocês vão ficar lá, não, cheguei aqui, né? O que vier, vir, não, busque a prosperidade da cidade, busque realmente estar fazer com que a cidade prospere. Por que ele fala isso? Né? E orai a favor dele, a favor do governador ali, de quem tiver ali de frente, porque o progresso da cidade será a vossa prosperidade. Ou seja, se aquela cidade não prospera, se aquela cidade não vai para canto nenhum e você dizer assim, eu vou ficar, não vou orar não vou fazer nada não, que esse povo se dane, esse povo não adora a Deus mesmo, eu sou povo de Deus, então eu não estou nem aí, não vou lá orar por eles não. Bom, Deus diz, olha, não faça isso não, porque você só vai progredir se eles progredir. A prosperidade, né, o progresso dela será a vossa prosperidade. Ou seja, não tem como você crescer se a cidade que você está não cresce. Isso é uma coisa lógica, mas que Deus está, né, lembrando ao seu povo aí para que eles não achassem, viessem, tipo, vamos castigar esse povo aqui, vamos deixar que se dane aí. Não, então, se o povo, a cidade se danasse, né, sofresse, eles iam sofrer junto. Ou seja, mais sofrimento, já basta sofrimento de sair da sua terra, de muitos deixaram, né, suas parentelas lá em Jerusalém, que não foram todos, né, mais aqueles escolhidos a dedo, mas a grande maioria foi. Então você sai da sua terra, né, sua parentela, muitas vezes ali, vai para uma terra inóspita, uma terra realmente politeísta, com costumes bem diferentes dos seus, com práticas realmente reprováveis, e você já que todo aquele sofrimento e ainda sofrer lá, né, passando necessidade, ver seus filhos passando necessidade, porque aí praticamente é isso que o senhor está falando. Olha, se a cidade não progredir, vocês vão passar dificuldade. Morrer de fome, não, né? Mas que Deus vai ali, vocês vão passar necessidade. Eu acredito que ninguém quer passar, né, necessidade. Então, Deus, né? Então, esse é o conteúdo da carta de Deus ao seu povo lá. Olha, vocês têm que continuar da mesma forma que vocês estavam em Jerusalém, tem que continuar trabalhando, plantando, comendo dos seus frutos ali. Tem que continuar se casando, se dando casamento, seus filhos, vossas filhas. Vocês têm que multiplicar, não deixar diminuir. Né? Assim como Deus fez ali, né? Aquela ordem a Adão e Eva, né? Enchei a terra. E busque, né, a prosperidade da cidade. Ore por ela, ore pelo governante. Né? Então, esse é o conteúdo da carta, não o que o povo está achando que era. Provavelmente, pelo jeito que, como o Senhor fala que o povo, que os profetas estavam sonhando conforme os seus pedidos, provavelmente devia ser uma coisa muito boa, né?
Para eles devia ser, Deus vai te libertar amanhã, Deus é isso, aquilo, outro. Né? O que Deus disse, não. O meu conteúdo é esse aqui, é que vocês continuem, né, trabalhando, continue se casando e multiplicando e continue, né, ore para o progresso da cidade. Façam, né, com que a cidade progrida de alguma forma. Se você é artista, se você, né, faz alguma coisa, então ore, faça, haja, né, para que a cidade também progrida. Então, meus irmãos, queria trazer algumas aplicações para nós, né, porque assim como eu vejo essa carta que Deus manda para o povo naquela época ali, numa terra inóspita, hoje estamos numa terra inóspita, uma terra que não é nossa, claro, especial, exclusivamente para aqueles que têm uma aliança com Cristo. Então, vivemos hoje aqui, mas sabemos que nosso lugar não é aqui. Mas, assim como o povo de Israel passou, né, os 70 anos aqui, a gente não sabe quanto tempo vai ficar ainda aqui, a gente também precisa se portar de alguma forma. A gente também precisa, né, lembrar que somos, né, também não só seres celestiais, né, não temos só apenas a moradia celeste ainda, né, moradia celeste ainda não, isso é futuramente. Mas, né, no momento, meu irmão, nossa moradia é terrestre. E o que a gente tem que fazer? Melhor, como é que o cristão tem que se portar enquanto estiver aqui? Esse é até o título da pregação. Então, como é que o crente tem que se portar aqui na terra? Eu não sou daqui, então é assim? Não. Primeiramente a gente vê, né, a primeira aplicação é, né, edificar, habitar em casa, ou seja, meu amigo, continue, trabalhe, procure, né, as suas melhoras também. Não fique achando, não, né, vem do alto, vem do alto. Claro que vem do alto, né? Mas lembre-se que a promessa principal do Senhor Jesus é a salvação. Então, até lá, não sei se hoje ou amanhã, não sei se a gente vai ficar por arrebatamento, só Deus o sabe. Mas enquanto isso, a gente vai estar aqui na terra. O que a gente vai fazer? Primeiramente, continuar, vai trabalhar, né? Vai comer, ou seja, comer dos seus frutos, ou seja, o nosso trabalho. Então, trabalhe, meu irmão, minha irmã, né? Se esforce, se dedique, se realmente qualifique para que você tenha bons frutos, para que você possa comer do seu fruto. Né? Mas nunca esqueça que, primeiramente, é o reino de Deus. Mas, depois que você buscou o reino de Deus como, né, em primazia na sua vida, lembre-se que você tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que realmente se qualificar para comer, né, do seu fruto. Né? E a segunda aplicação é, né, meus irmãos, se casem, né, viva, gere muitos filhos, vamos fazer crescer o povo do Senhor cada vez mais, meu irmão. Né? Mas claro, sempre com consciência, porque se a pessoa não tem aquela condição de ter 2, 3, 4, 5 filhos, então não tenha mesmo. Né? Porque isso já é maldade, você trazer filho, né? Sem condição nenhuma, como a gente vê, infelizmente, e às vezes até crentes aí, né? Sem falta de sabedoria. Não, porque eu estou ouvindo o mandamento de Deus, não é dessa forma que Deus está falando. Mas não tem condição nenhuma, vive ali, né, da ajuda da igreja, da ajuda dos irmãos da igreja. Ou seja, então será que é dessa forma que Deus quer que se multiplique? Claro que não, mesmo. Então é com consciência. Então, lembrar, né, somos seres pensantes. Né? Não vou também detalhar, né, Deus não vai detalhar, deixar a Bíblia. Né? Olha, não faça. Se for ter filho, saiba da sua condição. Né? Claro que todo mundo sabe da sua condição. Então, somos seres pensantes. Então é bom a gente lembrar disso, né? Porque a palavra de gerar filhos vão multiplicar por Deus e sair virado aí, né? Fazendo 5, 6, 7 filhos sem ter condições muitas vezes de ter nenhum. Né? Então ele fala, se case, né? Deixe os vossos filhos em casamento. E essa parte aqui é interessante porque, cuidado, meus irmãos, às vezes a gente vê tanta mistura, né? Já há muito tempo vem acontecendo e cada vez mais. Então, uma coisa é quando você se casa e, digamos, o seu cônjuge, vocês dois não eram crente, nenhum era crente.
E ali, ou o marido se converteu, ou a esposa se converteu, e o outro cônjuge não. Aí a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou o quê? Que se o outro marido concordar, se o marido concordar, ou a esposa concordar em estar com você ainda está sendo, né, você sendo crente, ele não, amém. É bom, até é bom que você conviva ali para que você possa, né, através da oração, através das suas ações, né, Jesus chegar a salvar o seu cônjuge. Né? Então, é de suma importância que a gente se case com pessoas cristãs que têm a mesma visão né, bíblica, que tem a nossa mesma fé, porque você vai arrumar um problema se você achar que, eu amo, essa é a mulher da minha vida, essa é a mulher da minha vida, e depois paga o preço. Eu conheço muita gente realmente amigo, colega mesmo junto de mim, que pagou esse preço, que está pagando esse preço, né? Por essa mal escolha, por achar que o fulano é bom, ele vai se converter, ela vai se converter. E tá aí, anos e anos de luta. Então, quando Deus fala para estar em casamentos, ali, claro, dentro da mesma visão bíblica, né? Ou seja, entre os irmãos ali. Né? Então, vamos lembrar disso aí para a gente não sair achando que pode se casar com qualquer pessoa e depois tá pagando preço, né? E por último, né, fala aqui, dedicai-vos à prosperidade da cidade, para onde vocês, né, se deportar. Orar em favor dela. Isso é importante, meu irmão. Essa parte é bem importante aqui. Queria frisar essa parte, que é orar em favor da cidade. Meu irmão, minha irmã, estamos passando por um momento bem difícil no Brasil. Esse, né, segundo turno aqui tá bem complicado. A gente tá, né, vendo muitas coisas que estão acontecendo, né, erradas, né? A própria justiça que deveria defender a Constituição estão rasgando a Constituição. A gente fica meio assim, será que a justiça realmente vai ter? Será que ainda vai continuar? A gente vê tantas coisas erradas aí, cada vez acontecendo. Mas, meu irmão, minha irmã, não deixe de orar pela sua cidade, pelo seu país. Né? Claro, meu irmão, lembre-se que o poder de escolha é seu, de quem você vai votar para governador. Claro, aquele lugar que vai ter, segundo tudo, para governador. Mas todos, né, nós do Brasil aqui vamos votar para presidente. Isso é de suma importância, meus irmãos. Porque se você colocar ali uma pessoa ali que não é uma pessoa que você que a gente já viu que, né, que não deu certo, que a gente viu que tem muitas coisas aí, né, contra, que é uma pessoa que a gente vê que fala muita mentiras, que a gente sabe que muitas coisas dessa pessoa aí, desse candidato, vai de encontro àquilo que a gente professa. Então, eu votar numa pessoa dessa e depois orar pela paz da cidade fica meio sem lógica. Eu votei ali, né? Eu botei a pessoa errada ali. E depois quero paz, e depois quero prosperidade. Não bate. Né? Eu lembro, não gosto, 1 Samuel capítulo 7, quando o povo, né, não quer mais ter juízes, não quer ter mais, né, ser mais mandado ali por Samuel, né? Claro, pelo próprio Deus através de Samuel, e pede um rei. E o povo insiste no rei, querendo o rei, e ali Deus, tá bom, Samuel, dá um povo, vou dar um rei para esse povo, mas falar tudo o que vai acontecer. E Deus começa a falar, né, através de Samuel, o que ia acontecer, né? Que o rei ia pedir os impostos, que o rei ia pegar vossos filhos, vossas filhas para servir na casa no palácio, que ia pedir as suas colheitas. Não sei como foi, né? Porque às vezes a turma romantiza, né, ao tempo monárquico, mas nem todos os reis foram bonzinhos, né? Como a gente vê nos filmes aí, muitos reis aí que realmente pintaram e bordaram. Então, e o povo sofreu, de Israel sofreu muito com reis muito mal, né? Reis muito ruins. Ali, há uns ou outros reis que realmente eram bons reis. Então, meus irmãos, né, voltando aqui, o orar pela paz da cidade, a gente cabe a nossa escolha também, porque uma mal escolha vai dar mau fruto. Então, não é que eu não vou plantar uma manga e vou colher um caju. Então, lembre-se, né? Reflita bem quem realmente você vai votar, para depois você ficar orando, Senhor, nos ajuda, Deus, ora por nós, olha por nós, Senhor, Deus, porque está acontecendo isso, é tão ruim e tal.
E a escolha que você fez? E a consequência? Né? Pode ser que você não tenha consequência tão agora, mas para os seus filhos lá na frente, seus netos, eles podem sofrer muito. Então, vamos refletir, né, bem nessas eleições, o que a gente vai fazer aqui. Amém? Vamos refletir. Orai pela em favor dela, né, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Ou seja, se a cidade não tem progresso nenhum, vocês não vai para frente. A gente vê aí, né, países onde, principalmente ali, né, onde o socialismo, onde ali o pessoal totalmente contrário à Bíblia está presidindo o que está acontecendo. Né? Então, não preciso estar falando aqui, não vou me estender, todo mundo vê, é notório. Aí, mas meu irmão, minha irmã, reflita nisso. Você ainda é, né, um morador terreno, né? Você ainda está aqui. Enquanto está aqui, a gente aqui, né, trabalhar, comer do nosso fruto do nosso trabalho, se qualificar para comer um bom fruto, evidentemente, continuar crescendo, se multiplicando, claro, com consciência aí dentro do povo de Deus e buscando a prosperidade da cidade, orando por ela, não esquecendo que a prosperidade da cidade não é só através da nossa oração, mas das nossas, principalmente das nossas escolhas. Uma mal escolha, mal, né? Uma mal complantação. Tá bom, meus irmãos? Ficar em paz, orar e finalizar. Senhor, obrigado pela pregação, pela tua palavra, que possamos praticá-la, Senhor. Essa é a parte mais importante, Senhor Jesus. Que a gente possa, né, nessas eleições, o segundo turno está chegando, que o Senhor possa dar um entendimento a gente, que a gente possa ali voltar, Senhor, consciente, meu Pai, do que é melhor para o nosso país, nosso Brasil, Senhor. Continue nos abençoando, derramar mais o teu Espírito Santo para que a gente possa cada vez mais tomar as decisões dentro da tua vontade, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, pessoal.